Fala guerreira, fala guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Goulart, professor de Física do Estratégia Vestibulares, e nesse vídeo nós vamos falar sobre ondulatória, o tema específico de Física que mais apareceu nas últimas provas do Enem. A ondulatória aqui está dividida em duas partes. Essa primeira parte está subdividida em 3 blocos. E nesse segundo bloco, então, nós vamos falar sobre as propriedades físicas das ondas, a diferença entre uma onda transversal e longitudinal, comprimento de onda, amplitude, as definições de período e frequência, além de velocidade de propagação. E, claro, resolver exercícios, né? Então, não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem você quiser. Prepara o café e chocolate e toca a vinheta! Fala guerreiro, tudo bem contigo? Então nós vamos dar sequência aqui à nossa aula especial Enem de ondulatória. Nós já falamos no primeiro bloco sobre as propriedades, as classificações das ondas e um pouco sobre as ondas eletromagnéticas, certo? Então nesse bloco agora a gente vai falar sobre as propriedades físicas das ondas especificamente, que são basicamente 5, a gente vai falar de comprimento de onda, amplitude, período, frequência e velocidade de propagação. A gente vai ver também a relação matemática entre algumas dessas grandezas. Então a gente vai ver essas 5 definições e já resolver exercícios. Essas 5 definições são básicas porque boa parte dos exercícios, para não dizer todos, quase todos os exercícios, tá, de ondulatória que aparecem no Enem, vai exigir de vocês conhecimento das propriedades físicas. Ok? Então, esses conceitos que a gente vai ver agora nesse bloco da aula são os conceitos mais importantes de toda a ondulatória. Para você poder entender também na sequência os fenômenos ondulatórios, que é um outro tema, o tema dentro da ondulatória que mais aparece, você precisa entender bem quais são as propriedades físicas que vão ser modificadas nos fenômenos. Ok? Então, essa é a parte da aula mais importante de hoje, e onde daí aqui a gente já vai poder resolver mais exercícios também. Ok? Então, não esqueça, Prof. Henrique Goulart no Instagram e no Facebook, prepara o café e chocolate e vem comigo. Vamos nessa! Beleza. Então, pessoal, vamos aqui, nós já comentamos sobre esse esquema aqui, tá? Agora já está completo. Nós temos 2 tipos de ondas, mecânicas e eletromagnéticas. As mecânicas podem ser transversais ou longitudinais, como exemplo a onda sonora, que é uma onda mecânica longitudinal. As ondas eletromagnéticas são todas transversais, a gente já falou um pouquinho sobre cada uma delas. Veja que aqui nesse esqueminha ó, tem Rá de rádio, Mi de micro-ondas, I de infravermelho, L de luz visível, U de ultravioleta, X de raio-x, G de raios gama, em destaque nesse esquema aqui. E justamente esse destaque forma a palavra Rami-Lux-G, que é um macetezinho para te ajudar a memorizar essas 7 faixas de ondas eletromagnéticas. Rami-Lux-G. Rami-Lux-G é Rá de rádio, M de micro-ondas, I de infravermelho, L de luz visível, U de ultravioleta, o X de raios-x, G de raios gama, e o G está destacado porque ele sai dos núcleos atômicos. Todas as outras são produzidas eletronicamente, certo? Então, Rami-Lux-G. Fechou? Então, aqui a gente vai dar sequência e a primeira parte desse nosso segundo bloco é justamente para falar sobre ondas transversais e ondas longitudinais, tá? Então, ondas transversais, pessoal, são aquelas que vibram transversalmente a direção que se propaga. Uma onda vibrar transversalmente a direção que se propaga significa vibrar perpendicularmente à propagação. Vibrar perpendicularmente à propagação significa o seguinte, ó, a energia está indo numa direção, numa linha, num sentido aqui. Então a energia está se propagando, aqui no caso, para a direita de vocês. E a vibração é transversa a essa linha de propagação. Transversa significa que faz cruz, certo? Então se a onda está se propagando numa direção, ela vai vibrar em outra, que não é essa mesma direção. Para lá só vai a energia, e a vibração está vibrando em cruz, numa direção cruzada. Então se você observar nesse GIF aqui, ó, esse GIF está mostrando alguma coisa, né? Tipo, tá vindo para cá, né? Essa alguma coisa que tá vindo para cá, assim, né? Tem alguma coisa que vem para cá. E essa alguma coisa que vem para cá é a energia. Só que se você observar uma partícula do meio aqui, a partícula do meio está subindo e está descendo, ela não está indo na direção da energia. Então a energia está passando para o lado, mas o meio está vibrando para cima e para baixo, por exemplo. Tá? E então nós temos uma onda transversal. Essa é a cara de uma onda transversal. Ela fica com o formato esse daqui, com esse formato aqui. Tá? Bem parecido com as ondas do mar, porque as ondas do mar são transversais também. Né? Só que as ondas do mar, além de ter esse movimento para cima e para baixo, ela também avança um pouquinho e volta, por isso que é uma onda mista. Tá?
Mas aqui, ó, tá uma onda puramente transversal. E a gente viu ali no esquema anterior que tinha um asterisco em molas, né? Com molas a gente pode produzir ondas tanto transversais quanto longitudinais separadamente, independentemente uma da outra. Então eu trouxe aqui uma mola para a gente ver isso na prática. Então essa daqui é uma mola daquelas que a gente compra em lojinhas de brinquedo, né? Lojinhas de artigos de brinquedo assim. E aqui nós temos então uma mola e a gente pode produzir aqui uma onda transversal nessa mola. Tá? Como é que é uma onda transversal na mola? Bom, se a mola está na horizontal, ela está meio embarrigada aqui, né? Se a mola está na horizontal, a gente pode mexer, por exemplo, a minha mão direita aqui, essa minha mão que está desse lado, do lado esquerdo de vocês, eu posso movimentar ela transversalmente a direção da mola, ou seja, para cima e para baixo. E quando eu movimento para cima e para baixo, essa mola vai vibrar fazendo tipo umas barrigas, assim, né? Subindo e descendo, como está aqui no GIF aqui. Tá? Então vocês vão ver a energia indo de uma mão para outra e voltando. E a mola vai se mexer transversalmente a direção da energia. Tá? Então aqui está rápido, né? Então tem que ser meio rápido para ver isso mesmo. Então deixa eu ver se eu arrumo aqui. Aí, aqui já está melhor. Então, ó, onda transversal. Movimenta a mola transversalmente a direção dela. Então ela balança para cima e para baixo, né, e tal, propagando uma onda transversal. Já uma onda longitudinal é diferente, deixa eu passar aqui para vocês. Onda longitudinal. A onda longitudinal é aquela que vibra na mesma direção em que ocorre a propagação. Então, claro, a onda se propaga aqui no caso para a direita e a vibração é para a direita e volta. Para a direita e para a esquerda. Tá? Esse é um exemplo. Então, se nesse caso aqui, ó, a energia está vindo para a direita, ó, a energia aqui, ó, no GIF está vindo, né? Ou seja, essa coisa que está vindo para cá é energia. E a vibração acontece na mesma linha que a energia está indo, ou seja, a partícula avança e volta, avança e volta, avança e volta, na mesma linha e a energia passa. Tá? Então a energia passa, mas a partícula vibra na mesma direção em que a energia está se propagando. Então agora é diferente, né? Se eu quiser produzir uma onda aqui na mola, longitudinal, né, transversal a gente já viu, longitudinal, agora como é que eu tenho que movimentar minha mão? Tenho que movimentar minha mão para dentro e para fora, né? Ou seja, na mesma direção da mola. Então eu tenho que movimentar minha mão assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Não ficou muito bom. Tenho que movimentar minha mão assim. Não ficou muito bom também. Então eu vou fazer melhor aqui, ó. Eu vou puxar um anel aqui da mola. Deixa eu fazer a molinha parar aqui, aí. Vou puxar um anel da mola e vou soltar. Aí vocês vão ver a onda indo numa mão e outra. Certo? Onda longitudinal. Eu aperto, puxo uma molinha e solto. A energia vai para uma mão e para outra. Longitudinalmente. Transversalmente, eu teria que fazer assim. Aqui é a onda transversal. Onda longitudinal, eu tenho que fazer assim. Certo? É diferente. Então, a onda longitudinal, ela vai vibrar apertando e soltando o meio. Então, ela aperta e solta o meio, aperta e solta o meio. Enquanto as ondas transversais, elas balançam o meio naquele formato mais tradicional que a gente conhece de onda. Ok? Onda transversal, onda longitudinal. Essa é a diferença. Lembre-se que as ondas mecânicas podem ser dos dois tipos, e inclusive ondas do mar são mistas, é dos dois tipos ao mesmo tempo. Enquanto as ondas, as ondas eletromagnéticas, todas são transversais. Todas são transversais. Nenhuma onda eletromagnética vibra assim, dessa maneira. Todas as ondas eletromagnéticas vibram transversalmente. Todas as ondas eletromagnéticas são assim. Certo? Então, beleza. Daqui a gente pode seguir adiante e já passar para a parte da primeira propriedade física das ondas que a gente vai ver aqui na aula de hoje, que é o comprimento de onda. Então, existe uma definição formal para um comprimento de onda, que é a menor distância entre dois pontos idênticos e consecutivos de uma onda periódica. Uma onda periódica é uma onda repetitiva, que encaixa assim uma onda atrás da outra. Então, uma onda periódica é essa que forma assim uma onda contínua, né? E essa oscilação aqui fica registrada dessa maneira. Então, observem aqui o seguinte, ó. Quando a gente tem o desenho de uma onda transversal, ela vai ficar assim, com morros, né, com picos e vales aqui. E justamente esses picos e esses vales, eles possuem um nome. E ele é chamado de cristas e vales. Tá? Então, o pico é a crista da onda. O vale é o vale da onda. Tá? O vale, por exemplo, quando a gente fala em relevo, o vale é uma região entre duas montanhas. E geralmente corre um rio ali, né? A chuva que cai, escorre pela montanha e forma um rio ali na região dos vales. Então, vale é sempre uma região de baixa entre duas montanhas aqui, né? Então, vale. E a crista é justamente a crista do galo, né? A parte que fica no topo da cabeça do galo. A crista da onda é justamente a parte do topo da onda ali, o pico, certo? Então,
cristas e vales. A gente pode identificar assim. Um comprimento de onda pode ser, por exemplo, destacado como a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Por exemplo, assim, duas cristas ou dois vales consecutivos. Então, essa distância aqui, de uma crista até a próxima, ou dessa crista até a imediatamente anterior, de um vale até o próximo, de um vale até o outro, ou desse vale até lá o anterior, nós temos um comprimento de onda. E o comprimento de uma onda é dado assim, para diferenciar ondas mais compridas de ondas mais curtas. Então, o comprimento de onda, ele vai justamente dizer qual é a distância em metros, ou centímetros, ou milímetros, né? A unidade é metro. Então, é uma medida, um comprimento. Quão comprida é uma onda? Bom, a gente tem que medir de uma crista até a próxima, ou de um vale até o próximo. Certo? E é assim que a gente vai fazer na hora dos exercícios. Porém, quando a gente vai para as provas, a gente vai precisar também de algumas outras dicas para poder identificar o comprimento de onda numa questão. Porque assim, as questões de provas nem sempre nos dão condições de saber exatamente a medida entre um vale e outro, ou uma crista e outra. Tá? Isso fica difícil na questão. Então, como é que a gente faz? A gente pode utilizar outro caminho para encontrar também o mesmo comprimento de onda, que é esse aqui, ó. Corta a onda ao meio, então essa linha azul ela é a linha neutra, a linha de equilíbrio, corta a onda ao meio, e cortando a onda ao meio, a gente vai ver que um comprimento de onda se equivale ao comprimento de uma onda de uma oscilação completa, olha só. Tá? Se a gente pega esse ponto aqui, o próximo ponto idêntico a ele não é aqui. Embora aqui esteja no meio, aqui é a descida da lomba, né? Aqui é a subida da lomba. Então aqui está subindo no pulso, aqui está descendo no pulso. Então, o próximo ponto idêntico a esse que está subindo é nessa mesma posição, subindo. É esse aqui. Então, entre este ponto e este ponto, nós temos um comprimento de onda também. Observe que aqui, ó, um comprimento de onda, ele é o comprimento equivalente, se a gente pegar o centro, né, a linha central, a linha de equilíbrio, ele é exatamente o comprimento que se equivale a dois desses gomos aqui, ó, um gomo para cima e um gomo para baixo. Tá? Gomo não é um termo técnico, é só um macetezinho para a gente tratar aqui mais facilmente aqui esse item. Então aqui a gente tem um pulso para cima e um pulso para baixo. O comprimento desses dois pulsos, quando a gente corta a onda ao meio, é um comprimento de onda. Certo? E é nesse sentido que a gente vai, por exemplo, observar alguns detalhes aqui. Ó. Olha só. Aqui nós temos, por exemplo, uma corda, uma vibração, tá? Que está presa nesse ponto e presa nesse ponto. E essa vibração aqui está produzindo ondas estacionárias. Então é bastante comum aparecer em prova, pessoal, ondas estacionárias. As ondas estacionárias possuem um padrão de vibração parecido com esse aqui que está no desenho. Tá? Então ela vibra assim e fica ali com um padrão de ondas estacionárias. Vamos ver se eu consigo fazer aqui com a mola, senão eu tento fazer com uma corda aqui também. Então, ó, uma onda estacionária com dois picos ali. Está aqui. Ó. A gente vai ter aqui esse ponto aqui bem no meio, aqui, né? Ele fica meio parado. Ó. E aí tem, quando uma está para cima, a outra está para baixo. Está aqui, uma onda estacionária, uma onda transversal estacionária entre as minhas duas mãos. Certo? E aqui, veja que aqui no meio ficou um ponto paradinho, que é esse ponto aqui, chamado de nó. Então nós vamos ter, em ondas estacionárias, um padrão de vibração, que pode ser aqui classificado com nós e ventres de vibração. Aqui é um ventre de vibração, aqui é um nó de vibração. Então, ventres e nós. Tá? Nesse caso aqui nós temos dois ventres de vibração, então veja que quando esse aqui está por baixo, aquele lá está por cima. Quando esse daqui vem por baixo, aquele lá está por cima. E assim por diante, né? Eles são invertidos aqui de fato. Tá? Então, ventres e nós. Exatamente um comprimento de onda é o comprimento de dois ventres. Né? Porque aqui a gente tem um para baixo e um para cima. Então, sempre quando a gente tem dois ventres, a gente tem um comprimento de onda. E é isso que você precisa deixar anotado no seu visuário. Um comprimento de onda equivale ao comprimento de dois ventres. Então, se a gente consegue, numa questão, saber o comprimento de um ventre, é só multiplicar por 2, né? Porque o comprimento de onda é o comprimento de dois ventres. O comprimento de onda é o comprimento que se equivale a dois ventres completos. Ou seja, que liga 3 nós, né? Então, esse nó daqui até esse terceiro nó aqui. Tá? Primeiro, segundo, terceiro. Esse nó do meio, beleza, está dividindo os dois ventres. E nós temos aqui exatamente um comprimento de onda. Tá? Agora, olha só, outra situação de prova. Aqui, ó. Aqui nós temos 3 ventres. Quanto daqui que a gente tem de comprimento de onda? Um comprimento de onda é o comprimento de 2 desses 3 ventres. Tá? Então, se a distância daqui até aqui é 3 metros, cada ventre vai ter 1 metro. Né? 1 metro, 1 metro, mais 1 metro. 3 metros.
e o comprimento de onda vai ser 2 desses 3 metros, por exemplo. Tá? Aqui, ó, aqui nós temos 2 comprimentos de onda entre os 2 pontos fixos, né? Porque um comprimento de onda é o comprimento de 2 desses ventres completos. Então aqui já tem um comprimento de onda e aqui tem outro comprimento de onda. Tá? Se tudo isso aqui vale, sei lá, 3 metros, a gente vai ter que metade desse caminho, 1,5 metro, é um comprimento de onda. Então essa onda aqui tem 1,5 metro, por exemplo. Tá? Tá aí. Outra situação. Aqui nós temos os 2 pontos fixos, ó, um nó aqui e um nó aqui, e aqui tem um ventre. Aqui a gente só tem um ventre. Quanto que é o comprimento de onda aqui? Um comprimento de onda equivale ao comprimento de 2 ventres. Então observem que aqui, ó, a gente tem um ventre só, então nós temos meio comprimento de onda aqui. Deixa eu ver se eu consigo produzir aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Um ventre só de vibração. Tá? Deixa eu soltar um pouquinho a mão aqui. Aí, ó. Um ventre de vibração. Então vibra aqui para cima e para baixo, né? Para cima e para baixo, faz um barrigão aqui no meio, não é minha barriga, mas é um barrigão aqui de vibração, né? E 2 pontos fixos. Então aqui tem uma onda estacionária, vibrando aqui o ventre de vibração e os 2 nós. Tá aqui. Um comprimento de onda, pessoal, vai ser o dobro desse tamanho. Tá? Então se aparecer um ventre só, o comprimento de onda associado a essa onda que está presa aqui, estacionária ali, é o dobro disso aqui. Ou seja, uma onda completa tem que ser 2 desses ventres. Tá? Então, se a distância entre esse nó e esse nó é 1 metro, o comprimento de onda associado dessa onda são 2 metros. É o dobro disso aqui. Está só metade da onda associada ali. E essa é a dica que a gente vai levar aqui para resolver também alguns exercícios. Por quê? Quando nós temos ondas estacionárias, que são vários casos que vocês vão encontrar não só em provas do Enem, como em outros vestibulares também, vocês vão precisar saber essa dica aqui. Ok? Vamos adiante. Amplitude. Então, a segunda propriedade física aqui é amplitude. A amplitude não tem nenhuma relação com comprimento de onda. Então, os comprimentos de onda vão dizer o quão comprida é uma onda, enquanto a amplitude vai dizer o quão ampla é a vibração dessa onda. O quanto ela se afasta, qual é a medida de afastamento da linha de equilíbrio. Então, agora ficou muito importante a gente sempre que ver uma onda dessas daqui, tá? Uma onda transversal, cortar ela ao meio, fazer uma linha dela, cortar ela ao meio assim, e cortando ela ao meio, a gente consegue ver o quanto que ela se afasta do meio. Então, o quanto a onda se afasta do ponto de equilíbrio é justamente a amplitude. A amplitude é do meio até uma crista ou o quanto que se afasta do ponto de equilíbrio até um vale. Então, a definição de amplitude, pessoal, é basicamente o máximo, a medida do máximo afastamento ou da máxima elongação superior ou máxima elongação inferior de uma vibração. Certo? Então, o comprimento de onda vai dizer o quão afastados estão as cristas ou quão afastados estão os vales. E a amplitude vai dizer o quanto para cima e para baixo que eles sobem ou descem, né? Se afastando da linha de equilíbrio. Tá? Beleza? Isso é comprimento de onda e amplitude. Ok? Já matamos 2. É simples assim. São medidas em metros. É uma régua. Se a gente tem essa vibração aqui, a gente mede com uma régua, está pronto. Tá? Período e frequência. São as outras 2 propriedades físicas que a gente precisa discutir aqui. Período, pessoal, vai nos dizer o tempo de uma vibração completa. O tempo para acontecer uma oscilação completa. Então, se nós temos uma onda sendo produzida por uma antena, a antena vai produzir ondas contínuas, né, que vão sendo emitidas. E essas ondas emitidas por uma antena, quando nós temos uma vibração completa, nós temos ali a formação de uma onda completa. O tempo que leva para formar uma onda completa, um comprimento de onda completo, é exatamente o tempo que leva para o aparelho, para a fonte oscilar, fazer uma vibração completa, que é chamado de período. Então, o período é justamente o tempo que leva para se produzir uma onda completa, o tempo de uma oscilação completa, de uma vibração completa. Isso é período. A frequência é o oposto disso. Inclusive, na definição matemática, vocês vão observar aqui que enquanto o tempo vai dizer, o período vai dizer o tempo de uma oscilação completa, a frequência vai dizer quantas oscilações acontecem em um determinado tempo. Então, a frequência vai ser, na verdade, uma contagem de quantas vibrações estão acontecendo em cada segundo, ou em cada minuto, ou enfim, ou em cada hora. Em geral, a gente utiliza, no Sistema Internacional de Medidas, a gente utiliza o tempo em segundos, mas pode ser também em minutos ou em horas, e no Sistema Internacional, a frequência, que é o inverso do período, né? Tá? É o número de oscilações num determinado tempo, ela é medida com esse tempo em segundos, a frequência vai ser dada em hertz, ou seja, hertz é o inverso de segundo.
Tá? Então, Hertz, se você quiser anotar aí, Hertz, oscilações por segundo, a quantidade de oscilações por segundo. Hertz nos diz a frequência, a quantidade de oscilações em 1 segundo. Então a gente pode pegar, se uma onda vibrou, uma antena lá, um emissor de ondas, vibrou 10 vezes em 2 segundos, 10 oscilações em 2 segundos é 5 oscilações em 1 segundo. Tá? Metade do 10 é metade de 2. Né? Então é 5 oscilações por segundo. A frequência dessa onda é 5 Hz. Essa é a frequência associada a essa onda. Se eu quiser saber o período, bom, aí eu vou ter que inverter. E justamente a inversão do período é a frequência. Se a frequência é 5, é porque o período é 1 sobre 5. Né? 0,2, então. Então é 1 sobre 5. Tá? Então, um período, uma oscilação acontece em 0,2 segundo. Esse é o período. Se a gente tem duas oscilações, já foram 0,4 segundos. Mais outra, 0,6. Mais outra, 0,8. Mais outra, 1 segundo. Que fechou 5 oscilações, que é a frequência. Então, o período vai dizer quanto tempo leva uma oscilação e a frequência vai dizer quantas oscilações acontecem num determinado tempo. É isso, período e frequência. Período, o tempo que leva para alguma coisa se repetir, no caso aqui o tempo de uma vibração completa, e a frequência é justamente a contagem de quantas vibrações estão acontecendo em 1 segundo, ou em 1 hora, ou em 1 dia, ou né, em alguma unidade de tempo. Certo? Vamos adiante. Frequência e período. Então já foi comprimento de onda, amplitude, período e frequência. Ok? A próxima é a última, que é a velocidade de propagação, ou a rapidez de propagação de uma onda. Da cinemática, a gente vem então a definição de velocidade. E a velocidade é uma relação distância-tempo ou deslocamento-tempo. Tá? Depende do contexto ali que a gente vai aplicar. Então aqui no caso, pessoal, se a gente tem a velocidade de propagação de uma onda como a rapidez com que essa energia se propaga, nós vamos ter o seguinte detalhe aqui. Se a gente sabe a relação distância-tempo, ou seja, uma onda se propagou e percorreu uma distância de 300 metros em 1 segundo. Então a velocidade de propagação dela é 300 metros em 1 segundo. 300 metros por segundo. Só que o interessante de ondas periódicas, de ondas que se repetem, né, desse trem de ondas que estão se propagando, é essa relação aqui. Ó. A relação distância-tempo, né, uma onda percorre exatamente a distância do seu comprimento no tempo de um período. E é por isso que a velocidade de propagação também pode ser dada por essa equação aqui. Se a gente conhece o comprimento de onda e o período de oscilação, a gente divide o comprimento pelo período, isso nos dá exatamente a mesma relação de velocidade de propagação. Porque uma onda percorre exatamente a distância igual a um comprimento seu, exatamente no tempo de um período de oscilação. Certo? Então aqui a gente consegue escrever essa relação aqui de velocidade com as propriedades cinemáticas, se a gente tiver essas informações de distância-tempo, ou com as propriedades ondulatórias de comprimento e período. Certo? Claro, se nós vimos agora há pouco, no slide anterior, que período, né, o inverso do período, 1 dividido por período é frequência, então, dividir por período é a mesma coisa que multiplicar por frequência. Então, a gente pode escrever essa equação dessa forma aqui. Deixa eu anotar aqui. Velocidade de propagação é igual a comprimento de onda vezes frequência. Esta é a equação fundamental da ondulatória, uma das que mais aparecem nas nossas provas, e a gente precisa estar bem esperto com ela. Velocidade de propagação é igual a comprimento de onda vezes frequência. V é igual a lambda, o nome dessa letra aqui é uma letra do alfabeto grego, lambda, vezes frequência. Certo? Velocidade de propagação. Ok? Então a gente fechou aqui todas as grandezas físicas, né? Deixa eu arrumar aqui. Todas as grandezas físicas associadas às ondas, as grandezas básicas, que são comprimento de onda, amplitude, que são medidas de afastamento das cristas ou dos vales, né? E o quanto se afasta do ponto de equilíbrio. Nós vimos período e frequência, que é o tempo de oscilação ou a quantidade de oscilações num determinado tempo, e a velocidade de propagação, que entra nessa relação matemática, que é comprimento de onda por período ou comprimento de onda vezes frequência. Certo? A partir disso, a gente pode agora aprofundar, tá? Vendo alguns detalhes. O primeiro detalhe que a gente precisa ver aqui é esse aqui, ó. Certo? Deixa eu passar aqui. Aí. O primeiro detalhe é esse aqui. A frequência, o período e a amplitude inicial de uma onda são determinadas de onde a onda está saindo. A fonte de ondas, a fábrica das ondas, é exatamente... Calma aí, deu... Aí, agora voltou.
A fábrica de ondas é exatamente onde se definem as grandezas, frequência, período e amplitude. Então, frequência, período e amplitude são definidas na fonte de ondas. Aquilo que está produzindo as ondas, a origem das ondas, está definindo essas três grandezas. Tá? Então, a fonte de ondas vai definir frequência e o período, que são uma é só o inverso da outra, e a amplitude. Certo? A velocidade de propagação, o quão rápido uma onda se propaga, vai depender das propriedades físicas e químicas do meio. Então, o meio onde a onda está se propagando vai dizer ou vai definir, né, dependendo de como que a onda interage com esse meio, de como que o meio se comporta quando a onda passa ali, é esse meio que vai dizer o quão rápido uma onda viaja. E aqui é interessante a gente combinar que a velocidade das ondas eletromagnéticas é a maior velocidade que existe na natureza, que a gente sabe até hoje. Então as ondas eletromagnéticas são as ondas que viajam mais rápido. E é por isso que a gente usa ondas de rádio, né, que são ondas eletromagnéticas, para comunicação. Porque é o meio de comunicação mais rápido que existe. Ondas eletromagnéticas, é o que há de mais rápido. Tá? Agora, quando uma onda eletromagnética troca de meio, por exemplo, ela vem do espaço vazio e entra na atmosfera, ou entra na água, ou entra em algum outro material, ela muda de meio. Quando uma onda muda de meio, ela muda a sua velocidade de propagação. Obrigatoriamente. Tá? Quando uma onda sonora, ondas sonoras viajam relativamente rápido, mas nem perto da velocidade da luz, né? As ondas sonoras, por exemplo, quando as ondas sonoras estão se propagando no ar, como está aqui na sala onde eu estou falando, elas têm uma rapidez de propagação, que é em torno de 300 metros por segundo. Depois disso, quando essas ondas entram na água, elas mudam de velocidade de propagação, porque as ondas dentro da água, a água vai interagir de maneira diferente, ela tem propriedades físicas e químicas diferentes, de tal forma que as ondas mecânicas se propagam bem mais rápido dentro da água do que no ar. Em geral é assim. Tá? Mas é isso. Essas propriedades físicas e químicas do meio que vão dizer o quão rápido uma onda vai se propagar lá dentro. Então isso depende do meio e depende da onda, de como que os dois se relacionam. Certo? Qual é a grandeza que faltou? Comprimento de onda. Comprimento de onda, pessoal, vai entrar num sanduíche matemático que é da equação que a gente viu. V igual a lambda vezes F. Velocidade de propagação é igual a comprimento de onda vezes frequência. Certo? Comprimento de onda vezes frequência. Então tá aqui. O comprimento de onda ele vai ficar nesse sanduíche matemático, que vai depender da velocidade definida com o meio e da frequência definida lá na fonte. Então, quando uma onda troca de meio, ela troca de velocidade, ela não troca de frequência. Certo? E esse vai ser um dos fenômenos ondulatórios que a gente vai estudar. Quando lá na fonte mudam as propriedades da fonte, então a frequência, o período, enfim, se modificam, bom, modificou a frequência. Mas se as ondas estão sendo emitidas para o mesmo meio, a velocidade fica fixa. Então o comprimento de onda ele vai ter que se adequar a essas mudanças. Se a gente muda a velocidade de propagação ou muda a frequência, o comprimento de onda ele vai ter que mudar também para se adequar a esta relação matemática aqui, que é fixa. Esta é a regra aqui da ondulatória. A velocidade de propagação é sempre igual ao produto do comprimento pela frequência, ou o comprimento dividido pelo período. Certo? Assim a gente já pode começar a resolver exercícios, pessoal. Mas antes, só para a gente resumir aqui, tá? Olha só, a velocidade de propagação, deixa eu apagar aqui que ficou meio feioso. A velocidade de propagação, tá? Ela é igual, que ela é definida lá no meio, com o meio, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência que é definida na fonte. Então aqui não tem como a gente esquecer, porque f de frequência é o mesmo f da fonte. Tá? E a velocidade de propagação é definida no meio, e o comprimento de onda fica nesse sanduíche. Então aqui a gente pode começar a resolver alguns exercícios. Tá? Vamos ver alguns exercícios aqui. Enem de 2015. Acompanhem aí comigo. Vamos aumentar o slide aqui. A radiação ultravioleta, UV, é dividida de acordo com 3 faixas de frequência. Ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C, conforme a figura. Então aqui está um crescente de frequências. E tem aqui, ó, aqui começa o ultravioleta e o ultravioleta termina lá no ultravioleta C. Lembre-se que daqui para cá, ó, nós vamos ter o visível. O visível. Tá? Visível. Droga. Visível. Ficou em cima do preto ali. E aqui, daqui para cá, nós vamos ter os raios X. Raios X.
os raios X. Tá? Então, o ultravioleta começa aqui, aí tem essa ultravioleta A, o B, o C, e termina aqui, que é onde começam os raios X. Tá? Bom, então está aqui a figura e as divisórias de ultravioleta A, B e C. Ok. Então, observando aqui, ó, tá? Para selecionar um filtro solar que apresente a absorção máxima na faixa do ultravioleta B. Então, nessa faixa aqui. Nessa faixa do ultravioleta B. A gente quer um protetor solar que tenha o máximo de absorção no ultravioleta B. Uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação ultravioleta de 5 filtros solares. E aí tem um gráfico. Ó. Comprimento de onda por absorbância ou absortância em unidades arbitrárias. Então aqui ó, nós temos o filtro solar 1. O filtro solar 1 ele tem maior absorção nessa região aqui de comprimento de onda. O filtro solar 2 tem absorção nessa região aqui de comprimento de onda. O filtro solar 3 tem absorção nessa primeira região de comprimento de onda. O filtro solar 4 tem absorção nessa região de comprimento de onda e o filtro solar 5 tem absorção nessa outra região. Então, ó, aqui é a região do filtro solar 1. Aqui é a região do filtro solar 2. O filtro solar 2 está aqui. O filtro solar 3 está aqui. O filtro solar 3. Tá? O filtro solar 4 está por aqui também. 4 vai ser nessa região. E o filtro... Não, o 4 é esse aqui. O 4 é essa região aqui. O 4 está nessa região. E o 5 está aqui nessa região. Então, deixa eu apagar aqui. Aí, pronto. 4 e 5. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ok. Então, nós temos, pessoal, aqui essas 5 regiões, esses 5 filtros solares, só que aqui está comprimento de onda. E aqui nós temos frequência. Tá? Então, sabendo frequência, como é que a gente se acha aqui nos comprimentos de onda? Porque o exercício nos dá a velocidade da luz, a velocidade de propagação da luz, das ondas eletromagnéticas, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e que 1 nanômetro é 10 na menos 9 metros. Observem que aqui, ó, os comprimentos de onda estão em nanômetros. Nano é 10 na menos 9 metros. Então, para a gente poder selecionar aqui o filtro correto, a gente vai ter que, primeiro, encontrar ali na faixa do ultravioleta B, das frequências que a gente tem, os comprimentos de onda equivalentes, né? Ou seja, pegar as frequências e ver quais são os respectivos comprimentos de onda. Aí a gente vai no gráfico e localiza qual é o comprimento de onda ali e vê qual é o pico ali da absorção do protetor solar. Então a gente vai ter que fazer uma conta aqui. A gente vai ter que ver aqui o seguinte. Ó. Nós temos na faixa do ultravioleta B, tá, a menor frequência e a maior frequência do ultravioleta B. Então, se para cá a gente está crescendo frequências, tá? Se para cá a gente está crescendo frequências, os comprimentos de onda eles crescem para o lado oposto. Mas daqui a gente já tira, ó, que a menor frequência está em torno de 9 vezes 10 na 14 Hz. E a maior frequência é em torno de 1 vezes 10 na 15 Hz. Então aqui vai uma dica preciosa para você resolver problemas. Veja que aqui no gráfico, ó, nessa imagem, está mostrando dois comprimentos de onda, duas frequências, com valores quebrados. E a primeira coisa que a gente pode ver na prova é o seguinte: se a gente está querendo achar uma região, uma faixa, a gente não precisa de valores exatos. Basta a gente pegar valores aproximados. Então a gente pode arredondar esses valores de 9,34 para 9 e 1,03 para 1. E as contas vão ficar bem mais simples e a gente vai estar fazendo contas aproximadas com o resultado. E isso já vai ser o suficiente para a gente achar a resposta. Então essa é uma dica valiosa, porque no Enem, tempo é valioso também. Tá? A gente precisa valorizar o tempo que a gente tem. E uma das maneiras é justamente essa, economizando contas, pegando valores ali de valores, né, intermediários. A gente podia pegar, por exemplo, também um valor do meio do ultravioleta C, do meio do ultravioleta B e do meio do A, fazer 3 contas e ver qual que fecha com qual. Como a gente quer o do B, a gente podia pegar algum valor daqui do meio e a gente já ia achar mais ou menos qual era o protetor solar, né, do gráfico que ia nos dar ali. Mas é isso, eu vou fazer essas duas contas até para a gente ver como é que fica.
Tá? Então, olha só. Aqui tem a maior frequência e a menor. Então, a gente precisa fazer dois cálculos, pessoal. O cálculo da menor frequência vai nos dar o maior comprimento de onda. Maior lambda. Tá? Vai estar associado a maior lambda. E a relação é V igual a lambda vezes F. Então, aqui, a gente vai ter o seguinte. Ó. A velocidade de propagação foi dado. É 3... Ah, eu nem vou precisar fazer aqui. Deixa eu apagar aqui. Foi dado. Que é 3 vezes 10 na 8. Como ficou a borracha aqui. 3 vezes 10 na 8. Aqui vai ser comprimento de onda. Ah, na verdade aqui a gente já pode arrumar, né? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu já fazer diferente. Tá? Deixa eu apagar aqui. Já vou fazer diferente. Vou pegar aqui a cor de tinta. Beleza. Então, se V é igual a lambda vezes F, então lambda é velocidade de propagação dividido por F. V dividido por F. Ah, meu Deus, que garrancho. V dividido por F. Tá? E aí a gente coloca os valores. A velocidade de propagação é 3 vezes 10 na 8. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá? 3 vezes 10 na 8. Dividido pela menor frequência, que é 9 vezes 10 na 14. 9 vezes 10 na 14. Isso aqui, pessoal, vai dar 3 dividido por 9 é 0,333333. Tá? Então, 3 dividido por 9 é 0,333. Eu vou botar aqui 0,333 vezes 10 na potência 8 e 14. Como nós temos divisão de potência de 10, agora a gente resolve as potências de 10, vai ser a potência de cima menos a potência de baixo. 8 menos 14 vai dar menos 6 metros. Então, aqui nós temos 0,333 vezes 10 na menos 6 metros. Bom, agora eu vou arrumar esse número, tá? Porque como no gráfico nós temos em nanômetros, esse número, para ficar em nano, 10 na menos 9, eu preciso jogar a vírgula 3 casas para a direita. Jogando a vírgula 3 casas para a direita, esses 333, quer dizer, esse 0,333 vai ficar 333 vezes 10 na menos 6, que agora vai virar menos 9 metros, que é o nanômetro. Então, isso aqui é em torno de 330 nanômetros. Esse é o maior comprimento de onda associado ao ultravioleta B, certo? Que é o que a gente está calculando, né? Os limites do ultravioleta B. A menor frequência tem esse comprimento de onda aqui, em torno disso. E agora a gente tem que fazer o mesmo cálculo para maior frequência. E aí a maior frequência vai nos dar o menor comprimento de onda. Então vamos lá. Então o cálculo aqui que a gente tem que fazer é esse. A maior frequência vai nos dar agora o menor comprimento de onda. O menor comprimento de onda. Aqui a gente também vai ter que usar V igual a lambda vezes F, só que agora o comprimento de onda, que é a velocidade de propagação por frequência, vai ser velocidade de propagação é o mesmo 3 10 na 8, só que agora a frequência é 1 vezes 10 na 15. 1 vezes 10 na 15. E aqui é simples, porque 3 dividido por 1, pessoal, 3 dividido por 1 é 3. 10 na 8 menos 15 vai dar 10 na menos 7. É isso? 8, 1 vezes 10 na 15. 10 na menos 7. Aqui, 3 vezes 10 na menos 7, o comprimento de onda vai dar 3 vezes. Isso é metro. Para transformar em nanômetro, eu preciso aqui diminuir 2 no expoente do 10, para ficar 10 na menos 9. Então, esse 3, eu vou ter que andar a vírgula 2 casas para a direita, que vai acrescentar do lado do 3, 2 zeros. 300 vezes 10 na menos 9 metro, que é a mesma coisa que 300 nanômetros. 300 nanômetros, agora então, achando no gráfico, tá? Indo para o gráfico, nós vamos ter o seguinte, ó. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. A região do gráfico do comprimento de onda, que está entre 300 e 333 nanômetros,
é essa região aqui, ó. 300 está mais ou menos por aqui, e 330 está mais ou menos por aqui. Então a região é essa. Essa região aqui está o ultravioleta B. Ultravioleta B. Essa região aqui. Aí aqui vai estar o ultravioleta C e aqui o ultravioleta A. Lembre-se que de comprimento de onda é a sequência invertida da frequência. Então se aqui nós temos esse retângulo aqui, ó, identificando o ultravioleta B, nós vamos ter que a maior absorção do ultravioleta B é dada por esta curva aqui. Essa curva aqui é do filtro solar 4. Filtro solar 4, que aí fecha a alternativa B de Brasil. Certo? Então a gente teve que aplicar V igual a comprimento de onda vezes frequência, velocidade lambda F, para encontrar ali valores de comprimento de onda associados às frequências do ultravioleta B. Aí a gente conseguiu localizar no gráfico, a partir do comprimento de onda em nanômetro, qual é a região que tem, ou qual é o filtro solar que tem maior absorção naquele valor. Tá? Ok? Então vamos adiante. Olha só. Vamos ver outro exercício. Tá? Aqui, ó. Enem de 2016. Enem de 2016, um outro exercício. Acompanhe comigo. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de microondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de microondas e em seguida retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa, parte da onda estacionária gerada no interior do forno. Olha só, onda estacionária. Então ele está falando de um padrão de ondas estacionárias. Olha aqui, um padrão de ondas estacionárias. De acordo com essa figura aqui, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos de manteiga derretida? Bom, então aqui, pessoal, nós temos uma questão do Enem de 2016 e que nos traz a seguinte ideia. Tá? Que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Trouxe essa figura aqui, que se você olha de cara, mal você entende, mas a gente viu isso agora há pouco. Tá? Porque se isso aqui é uma onda estacionária, um padrão de ondas estacionárias com 3 ventres aqui, ó, 3 ventres, e 1, 2, 3, 4 nós e 3 ventres, isso aqui é um padrão de onda estacionária. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o forno micro-ondas para a gente poder voltar aqui e responder essa questão. Tá? A gente colocou um prato de manteiga lá dentro do forno micro-ondas e a pergunta é, tá, onde que derrete a manteiga? Quais são os núcleos de derretimento da manteiga? Certo? Bom, aí para ver os núcleos de derretimento da manteiga a gente precisa conversar sobre alguns detalhes. Deixa eu passar aqui. Tá? Aqui, ó. Um forno micro-ondas, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Um forno micro-ondas, tá? Ele aquece os objetos jogando ondas eletromagnéticas aqui dentro. Então, existe um equipamento que está escondido aqui atrás, aqui. Ele manda ondas eletromagnéticas aqui para cima dos alimentos, as ondas eletromagnéticas ficam se rebatendo aqui dentro. Como elas ficam presas e se rebatendo aqui dentro, formam um padrão de ondas estacionárias ali dentro. Tá? E esse padrão de ondas estacionárias é produzido por esse equipamento aqui. Ó. Essa pontinha aqui é uma antena, é como se fosse uma antena, e ela está escondida bem aqui do ladinho. Aqui, ó. Aquele aparelho está bem aqui. Ó. Deixa eu desenhar ele aqui. Ele está bem aqui escondido assim. Está aqui lá dentro, né? E a pontinha dele está aqui. Ó. E aí daqui ele joga as ondas aqui para dentro. Tá? Esse aparelho aqui, ele é chamado de magnetron. Tá? Então ele é encaixado aqui atrás. Aqui. Ele é chamado de magnetron e ele produz um campo eletromagnético aqui variável que produz uma onda eletromagnética que é emitida por essa ponta aqui. E aí joga ali ondas eletromagnéticas em cima do alimento, o alimento que absorve ondas eletromagnéticas aumenta a sua energia interna, aumenta a sua temperatura. Tá? Bom, se a gente pega num selo de forno micro-ondas e observa que a frequência de oscilação da onda que está ali dentro, a gente vai ver esse valor aqui, ó, que é 2.450 MHz. 2.450 MHz. 2.450 MHz, pessoal, se a gente for usar para calcular o comprimento de onda associado a essa frequência,
Tá? Então isso você encontra se você olhar no forno micro-ondas, se você tiver forno de micro-ondas em casa. E olhar a etiqueta vai ter um valor parecido com esse aqui, 2.400 e pouco MHz. E se a gente for calcular o comprimento de onda associado a uma onda com essa frequência, a gente vai ter o seguinte, ó, acompanha aqui comigo. Então aqui a gente tem V igual a lambda vezes F. Tá? A velocidade de propagação é 3 vezes 10 na 8, vamos supor a mesma velocidade de propagação no vácuo da luz. O comprimento de onda é 2.450, não, desculpa, o comprimento de onda que a gente quer saber, e a frequência é 2.450 mega. Pessoal, mega é 10 elevado na sexta potência. 10 elevado na sexta potência. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, e transformar isso aqui em 10 na 8, tá? 10 na 8, para ficar o mesmo 10 na 8 aqui, a gente vai virar isso aqui, vai virar 24,50. Bom, mas aí vamos ver aqui. O comprimento de onda, então, vai ser o seguinte. 3 vezes 10 na 8, dividido por 2.450, vezes 10 na 6. Tá? Vezes 10 na 6. Beleza. Aí aqui, essa conta a gente resolve os números. Se a gente resolver os números, 3 dividido por 2.450 vai dar 0,001224. Tá? Beleza. Nem precisa tanto. Vou até diminuir uma da vírgula aqui. 0,00122. Tá? E aqui, deixa eu ver se eu arrumo aqui. 308, 2.000 MHz, tá? Aí aqui a gente vai encontrar o seguinte, ó. 10 na 8 com 10 na 6, 8 menos 6 dá 10 na 2. 0,00122, 10 na 2 é a mesma coisa que andar duas casas vírgula para a direita. Então isso aqui é 0,12, vou arredondar na segunda casa depois da vírgula, tá? 0,12 metro. 0,12 metro é a mesma coisa que 12 centímetros, ou 12 centímetros. Então, o comprimento de onda das ondas dentro do forno micro-ondas tem 12 centímetros. 12 centímetros é mais ou menos esse tamanho aqui, na distância entre os meus dois dedos. E esse é o comprimento de onda das ondas dentro do forno micro-ondas, da ordem de centímetros, 12 centímetros. Se a gente passa para cá esse 12 centímetros, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo slide, olha aqui. Esse 12,2 centímetros, isso aqui vai dar em torno de 6 centímetros. Se a gente corta a onda ao meio, né, se a gente pensar numa onda aqui dentro, a gente corta a onda ao meio, a gente vai ter que um desses gomos aqui, um desses pulsos, vai ter em torno de 6 centímetros. Tá? E aí quando vira uma onda estacionária, a gente vai ter que, cada gomo desse aqui é 6 centímetros. 6 mais 6, fechou um comprimento de onda, né, mais 6 e tal. Então cada forno tem um número, o tamanho interno dele aqui, das bordas, tá? O tamanho interno dele é o número inteiro desses 6, alguma coisa. Então existem fornos de 18 centímetros, que são os pequenininhos, os fornos de 20 e poucos centímetros, 24 centímetros, tá? E assim por diante. Os fornos têm números inteiros, eles não podem fugir desses valores, para justamente formar ondas estacionárias aqui dentro, de forma que os nós estejam exatamente na parede do forno micro-ondas. E aí nós vamos ter as regiões em que nós temos vibração, exatamente onde mais tem aquecimento do alimento, ou seja, nos ventres. Então é exatamente na região dos ventres de vibração que nós temos o máximo de energia ali sendo transferida para o alimento, que se a gente colocar aqui manteiga, uma travessa de manteiga, a gente vai ter núcleos de derretimento exatamente onde estão os ventres. Aí a gente pode voltar para a questão do Enem. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos de manteiga derretida? 2 pontos consecutivos é como se a gente observasse isso aqui, ó, dentro do forno micro-ondas. Vamos ver se encaixa aqui. Vai ficar horrível, tá? Mas está aqui, ó. Aqui está o forno micro-ondas. Fiz meio errado. Mas aqui está o forno micro-ondas. Um nó, outro nó, outro nó. E os ventres? Onde vai ter aquecimento? Nos ventres. Aqui nos ventres é onde vai ter aquecimento. E 2 pontos consecutivos de manteiga derretida vai acontecer nos pontos 1 e 3 ou 3 e 5. Tá? Se a gente observa as alternativas, a gente só tem 1 e 3 como opção de 2 pontos consecutivos. 2 e 5 também poderia ser resposta, mas não tem nenhuma alternativa.
Tá? Quer dizer, 3 e 5. Né? 3 e 5 não tem, só 1 e 3. Tá? Então aí fica a alternativa letra A de animal. Certo? Letra A de animal. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Aqui a gente finaliza o nosso segundo bloco. Então daqui a pouco a gente vem com o terceiro e último bloco, que é um bloco só de exercícios. Vamos resolver aí alguns exercícios fáceis, médios e difíceis só do Enem. Até daqui a pouco.